Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é sábado. A igreja celebra a ressurreição de Jesus, o sábado santo, a vigília pascal, a noite em que Cristo Jesus venceu a morte, venceu o poder do inferno, venceu o pecado. O evangelho para nossa reflexão é de São Lucas, no capítulo 24, versículos de 1 a 12. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus. Ao dizer que era o primeiro dia da semana, isso significa que era o domingo. Domingo é o dia do Senhor. Para nós cristãos, o dia mais importante da semana é o domingo. Para os judeus era o sábado, porque Deus descansou no sábado. Mas com a ressurreição de Cristo, o domingo se tornou dia de descanso, dia de oração, dia de celebrarmos a Eucaristia. Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. E as mulheres foram até o túmulo porque, como a morte de Jesus foi muito violenta e foram tudo muito às pressas por causa da Páscoa, não houve tempo de preparação, de embalsamar o corpo, de passar perfumes, de envolver em mantos, de ter um cuidado maior, um zelo maior com o corpo de Jesus. Quando nós amamos uma pessoa de verdade, nós amamos a pessoa por completo. Tudo que a pessoa é, tudo que a pessoa tem. E o corpo da pessoa é muito significativo. Quando perdemos uma pessoa que amamos, queremos fazer uma sepultura digna, queremos fazer um velório digno, para que a pessoa possa descansar em paz. Mas nem isso deram aos discípulos e as mulheres que seguiam Jesus. Então, elas decidiram ir de madrugada para poder cuidar do corpo do Senhor. Mas, quando chegaram, elas encontraram a pedra do túmulo removida. Era uma pedra imensa. E ao entrarem, não encontraram o corpo de Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisto, dois homens com roupas brancas pararam perto delas. O túmulo está vazio. Não é a prova da ressurreição, porque a imaginação poderia nos dizer que talvez o corpo de Jesus foi roubado, violaram o sepulcro de Jesus, fizeram alguma maldade. Muitas coisas passaram pela cabeça daquelas mulheres. Tomadas de medo, elas olharam para o chão, mas os dois homens disseram: Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Quantas vezes também nós procuramos entre os mortos aquele que está vivo? Procuramos no nosso passado, procuramos na nossa vida e esquecemos que Jesus ressuscitou de verdade. E Ele ressuscita os nossos sonhos, ressuscita os nossos projetos. Muitas vezes parecemos estar perdidos. Olhando para o chão, aquelas mulheres tinham tanto medo, tanto, tanta tristeza que não eram capazes de olhar para frente. E Jesus havia ressuscitado, e aqueles homens eram anjos. Então é preciso olhar para frente. Olhando para frente, nós vamos ver claramente os anjos do Senhor e o Senhor que espera por nós. Jesus ressuscitou e os anjos dizem: Ele não está aqui, ressuscitou de verdade. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem irá sofrer muito, mas no terceiro dia irá ressuscitar dos mortos. É preciso ter uma boa memória, uma memória de gratidão, uma memória de fé. Jesus já havia dito que iria ressuscitar, mas o povo não acreditou. As mulheres e os discípulos tiveram dificuldades para acreditar na ressurreição. Duas promessas Jesus fez. Uma, ele cumpriu ao ressuscitar. A segunda, ele irá cumprir quando nós o vermos face a face no céu. Pois Jesus disse: Quem crê em mim viverá eternamente. É preciso crer e seguir em frente.
Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Por que as mulheres, e especialmente Maria Madalena, foram as primeiras a encontrar com o ressuscitado? Porque elas o procuravam, porque elas sentiram saudade, porque elas tinham amor, porque elas não desistiram, não pararam de procurar o Mestre. Então, também outras mulheres estavam com elas e contaram essas coisas aos apóstolos, mas eles acharam que tudo era desvaneio e não acreditaram nelas. Veja que esse pecado foi muito grave. Não acreditar no testemunho das mulheres. Que pena que muitas vezes hoje nós não acreditamos no testemunho da igreja, não acreditamos no testemunho dos homens e mulheres de fé. É preciso crer, porque muitas vezes Deus se revela a nós, mas há vezes que Deus se revela aos nossos irmãos. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo, olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.